Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, como vocês estão? Bom, hoje a gente vai vamos continuar nosso estudo sobre as ligações, né? E vamos falar sobre dois tipos de ligações. A primeira é a ligação covalente dativa ou ligação coordenada. O que acontece, né? A ligação coordenada ou ligação covalente dativa é um tipo especial de ligação covalente. Bom, aqui a gente tem representada uma molécula de SO3. O que está acontecendo aqui, né? O enxofre, que é representado pela letra S, ele tem 6 elétrons na última camada, tá? Então, aqui, ó, em vermelho, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada oxigênio tem 6 elétrons na última camada também. Então, portanto, cada um deles precisa de 2 elétrons para se tornar estável. O que acontece? O enxofre ele vai realizar com este oxigênio ligações covalentes, tá vendo? Ele vai compartilhar 2 pares de elétrons, sendo, portanto, uma ligação dupla. Só que, quando ele realiza essas ligações, ele já está estável, ele não precisa mais receber elétrons, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de acordo com a teoria do octeto, ele já está estável, assim como esse oxigênio. Mas o que acontece? Ele tem esses 2 pares de elétrons que estão livres, vamos dizer assim. Estão livres porque não estão realizando ligação até então com nenhum composto. Por isso, mesmo ele estando estável, ele vai realizar uma ligação que a gente chama de coordenada ou ligação covalente dativa com esse oxigênio, né? Ele vai compartilhar esse par de elétrons com esse oxigênio e vai compartilhar esse par de elétrons com esse oxigênio, tá? Então, a ligação covalente dativa ou coordenada são os dois nomes para esse tipo de ligação. Ela ocorre quando o composto já está estável, mas possui pares de elétrons disponíveis para uma ligação, tá? Então, aqui, esse oxigênio fica com 8 elétrons e esse oxigênio com 8 elétrons também a partir do compartilhamento que o enxofre está fazendo com eles, certo? Depois, o último tipo... aqui, antes de eu falar do último tipo de ligação, vamos falar também dessa ligação dativa, aqui é um outro exemplo, né? O que acontece? Aqui a gente tem a molécula de O2, tá vendo? Na qual o oxigênio, com 6 elétrons na última camada, compartilha 2 pares de elétrons entre si, né? Ou seja, é uma ligação dupla. E o que acontece? Esse par de elétrons que está livre, não está fazendo ligações, ele vai compartilhar com outro oxigênio, formando, portanto, uma ligação dativa ou coordenada. As ligações dativas são representadas normalmente por uma seta, como está representado aqui, tá? Então, ele compartilha esse par de elétrons, mesmo estando estável. Ele já está com 8 elétrons na última camada, mas como ele possui esses elétrons livres e existe esse oxigênio precisando estabelecer uma ligação com ele para se tornar estável, ele vai compartilhar esses elétrons. E está aqui, ó, a ligação dativa, formando uma molécula de O3, que é o gás ozônio, aquele que nos protege contra os raios UV, certo? Bom, depois a gente tem um último tipo de ligação, que é a ligação metálica, que ela funciona um pouco diferente, né? Ela só vai acontecer nos metais, entre metais, ou seja, o ferro metálico, o cobre metálico, a prata metálica, o ouro no seu estado metálico, tá? O que acontece? Nessas ligações, a gente tem os núcleos, que são representados aqui por essa esfera com o símbolo positivo, eles estão fixos e os elétrons de valência, eles ficam dispersos entre esses núcleos, tá? Como um mar, como está escrito aí, um mar de elétrons, né? Móveis, porque eles estão se movimentando o tempo inteiro entre esses núcleos, tá? É por isso que os metais são capazes de conduzir eletricidade e calor também,
tá? Porque os elétrons, eles têm uma fluidez, né? Eles se movimentam entre os núcleos. Por isso, essa analogia aí com o mar, certo? Então, esses são os tipos de ligações. A gente conversa melhor na aula ao vivo. Tchau, tchau, até mais!